Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, nesse vídeo eu quero falar, bem rápido, sobre o que acontece logo após a morte, segundo aquilo que é a fé católica, segundo aquilo que é a teologia católica. Porque existem muitos pensamentos aí no mundo espírita, em outras congregações religiosas, que tem uma ideia, um pensamento diferente daquilo que é a fé católica. Segundo a fé católica, tem duas coisas que acontecem logo após a morte e que precisa ficar muito claro. A primeira delas é que quando nós morremos, a nossa alma espiritual desencarna do nosso corpo, ou seja, ela se separa do corpo no momento da morte. E nesse momento da morte, quando a alma desencarna, acontece também o chamado juízo particular. E nesse juízo particular, a alma espiritual, mesmo fora do seu corpo que foi sepultado, se encontra com Deus, se encontra com nosso Senhor. E ela é julgada. E o seu destino eterno é estabelecido nesse julgamento. Se a pessoa morreu em santidade plena, foi uma pessoa santa ou foi um mártir, essa pessoa terá a graça da visão beatífica de Deus, ou seja, irá diretamente para o céu para participar da igreja triunfante e contemplar Deus face a face na visão beatífica de Deus. Se a pessoa morreu e nesse juízo particular, a pessoa morreu na amizade com Cristo, morreu na graça com Cristo, porém não morreu ainda plenamente santificada para ter a graça da visão beatífica de Deus, essa pessoa fica no purgatório. O purgatório não é um lugar especificamente, mas é um estado da alma, Essa alma precisa ser dela purgado aquilo que ainda impede que ela seja, que ela chegue ao céu e ela alcance a visão beatífica. Então, as penas que ainda falta ser paga, essa alma pagará, E isso acontece como? Por meio do purgatório, por meio de missas que são celebradas, de orações que nós fazemos por ela. E do purgatório só existe uma porta aberta, que é a porta para o céu. Não existe essa questão de alguém que está no purgatório ter a possibilidade de ir para o inferno. Também não existe essa de que toda alma que morreu está no purgatório. As almas que morreram em estado de pecado mortal, essas almas, elas foram condenadas ao inferno. Assim é a fé católica. E essas almas que estão no purgatório são pessoas que adquiriram a sua salvação, que morreram salvas, que morreram na graça de Deus. Só que ainda não estão plenamente santas, purificadas para entrar no céu e ter a visão beatífica de Deus. Então, isso precisa ficar muito posto. Então, para após a morte, logo após a morte, acontece essa grande graça de Deus, que é ou nós vamos ao céu, ou nós permanecemos um tempo no purgatório, para depois entrarmos na eternidade. E, infelizmente, existem aqueles que rejeitaram Deus, que persistiram em viver no pecado e deram as costas para Deus, e estes, infelizmente, o destino deles foi o inferno. Não por culpa de Deus, não por uma deficiência da misericórdia divina, não porque Deus é ruim, carrasco, mas porque em vida essas pessoas rejeitaram Deus até o dia de sua morte. A semelhança, por exemplo, de Lúcifer. E entra aqui a segunda parte desse vídeo. Lúcifer, quando estava no céu e começou a rebelião contra Deus, foi dito a ele que esse caminho que ele havia escolhido, que ele escolhera, era um caminho sem volta, se ele fosse precipitado nesta condição.
E foi dado a ele, podemos assim dizer, um tempo, né? Não um tempo como o nosso nesse mundo físico, mas os anjos, como eles tiveram um período sem pecar e um período após o pecado, a desobediência, ou seja, existiu uma espécie de tempo também para eles. Então, foi dado a Satanás um tempo para que se arrependesse, que era até a precipitação do céu para o inferno. E Satanás persistiu na sua desobediência, persistiu no seu erro. E com isso, infelizmente, ele foi precipitado do céu para o inferno. E diz que ele desceu para a terra, né? Ele foi precipitado para o inferno, no sentido de dizer que ele se perdeu eternamente, mas ele veio para a terra. O livro do Apocalipse revela isso no capítulo 12. Ele veio para a terra e ai daqueles que habitam a terra, porque Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu para junto de nós com muito furor, com muita ira, né? E perseguiu e perseguirá até o fim dos dias, até o fim dos tempos, aqueles que servem ao Senhor, como é dito também no livro do Apocalipse, no capítulo 12. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 393, se eu não estou enganado, é mais ou menos aí por esses números, vai dizer que depois que Satanás foi precipitado para o inferno, não se achou mais lugar para ele no céu, ou seja, não tem mais como ele voltar ao céu, não tem mais como ele ser perdoado. Não é uma deficiência do amor de Deus, não é que Deus perdeu a sua misericórdia ou se tornou vamos dizer assim, um carrasco, alguém duro de coração, usando essa expressão coração, para dizer que não foi por Deus, não é por causa de Deus, mas é porque Satanás persistiu em viver na desobediência até o último instante, até o último momento. E o Catecismo vai dizer que para nós também, depois da morte, não existe arrependimento para o homem depois da morte. Não existe arrependimento. Assim como não existe arrependimento para Satanás depois que ele foi precipitado do céu, também não existe arrependimento para o homem depois da morte. Então nós não podemos pensar que almas que desencarnaram, ou seja, que saíram do seu corpo por ocasião da morte, vão estar no mundo espiritual sendo aí, vamos dizer, adestrada, iluminadas, conduzidas para achar o arrependimento, se arrepender e voltar a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Não. Para aqueles que estão no purgatório, eles morreram na graça de Deus, na amizade de Deus, eles morreram salvos, porém sem estar ainda plenamente santos para entrar no céu. Aí tudo bem. Mas outras pessoas, os que morreram e que foram condenados ao inferno, não tem mais escapatória, não tem mais solução, não tem mais arrependimento. Foi o que Deus disse naquela parábola, né? Jesus falou naquela parábola de Lázaro e do rico. O rico, até o fim da vida, ficou com o coração duro. E com esse coração duro, persistiu na sua falta de compaixão, de misericórdia para com o seu próximo. E quando morreu, foi para o inferno. E lá o tormento é eterno. Jesus disse que o fogo não se apaga, o verme não morre, né? É eterno, é um tormento eterno, um sofrimento eterno. No livro de Daniel vai dizer também que o opróbrio, né, que o sofrimento também será eterno. Então não tem escapatória, não tem como fugir disso depois que a pessoa for condenada ao inferno. São Paulo vai dizer aos Coríntios que é esse, ou seja, o tempo que nós estamos vivos. É esse os dias de salvação, é esses os dias de misericórdia, é esse o tempo favorável. Então, a salvação só é possível até o dia de nossa morte. Depois da nossa morte, não é possível mais, não é mais possível, não tem como, não existe arrependimento. Então, eu queria deixar isso aqui claro, porque muitas pessoas têm confundido isso, têm confundido o que acontece com os católicos, né, segundo a fé católica, depois da morte. Então, duas coisas. A primeira é que a gente encontra Deus no juízo particular. E a segunda é que se nós fomos condenados ao inferno, alguém foi condenado ao inferno, não tem mais como voltar, não tem mais retorno. A única chance é para aqueles que morreram com a graça da visão beatífica de Deus, ou seja, os santos, os mártires e que já estão no céu, ou aqueles que morreram salvos, que morreram na amizade com Cristo, que morreram
em Cristo, mas que ainda não estão completamente puros, santos, para ver Deus face a face, e aí aguarda um tempo na purgação, no purgatório. Então é isso. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esquece, dá uma curtida no vídeo se você assistiu o vídeo até agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e vamos ajudar a evangelizar compartilhando esse conteúdo. Deus abençoe.